Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula de oxigênio-terapia, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender até aqui. Espero que o som tenha ficado bom, tá? E vamos dar continuidade, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês novamente e continuar de onde nós paramos, tá? Paramos aqui em oximetria de pulso e expliquei para vocês sobre o oxímetro, tá? Esse aqui muitos de vocês já têm e em todas as unidades básicas de saúde, hospital, muitas pessoas já têm até para fazer uso em casa, tá bom, pessoal? Vamos lá, próximo slide. A principal vantagem da medida da oximetria é que não é necessário fazer coleta de sangue, evitando-se picadas. Além da oximetria, este aparelho também pode ser capaz de medir outros dados vitais, como quantidade de batimentos cardíacos, né? Expliquei para vocês ali que no oxímetro a gente visualiza a saturação em porcentagem, tá? 90%, 95%, 98%, 99%, e também a frequência cardíaca, que ela é definida por BPM, batimentos por minuto. Lembram lá dos sinais vitais, né, pessoal, que vocês estão treinando ali todo dia, como a prof pediu, né? Acredito que sim. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Como funciona? O oxímetro de pulso, ele tem um sensor de luz que capta a quantidade de oxigênio que passa no sangue por baixo do local onde está a ser feito o exame e em poucos segundos indica o valor. Estes sensores fazem medidas imediatas e regulares e são desenvolvidos para serem usados no dedo da mão, do pé ou da orelha. Então, pessoal, aonde que vocês podem estar usando o oxímetro? No dedo da mão, tá? Geralmente a gente usa o dedo anelar por ser o mais, sei lá, por ser mais sensível, enfim, tá? Mas pode ser usado em qualquer um dos dedos da mão, nos dedos dos pés ou também na ponta da orelha, se não tiver brinco, né? É claro, tá, pessoal? Ó, já caiu o meu brinco aqui, então. Então, pessoal, ele tem um sensor de luz que capta a quantidade de oxigênio que passa por debaixo deste local, tá? Então, vamos lá. A oximetria de pulso é muito utilizada pelos médicos e outros profissionais de saúde durante a avaliação clínica, principalmente em casos de doenças que causam dificuldade na respiração, como as doenças pulmonares, cardíacas, neurológicas e também durante a anestesia, tá? Como falamos anteriormente das patologias, pessoal, durante a anestesia também se tem uma queda de saturação e o oxímetro está sempre lá presente para estar fazendo o acompanhamento da saturação de oxigênio do paciente. O oxímetro também pode ser comprado em lojas de materiais médicos ou hospitalares e está disponível em diferentes marcas e preços, tá, pessoal? Então, onde se adquire um oxímetro? Em qualquer loja onde se venda materiais médicos hospitalares, e para quem tiver interesse, quem quiser estar adquirindo, ele não é muito caro, numa faixa, eu acredito, de 50, 60 reais, e ele pode ser comprado, inclusive, pela internet, tá? Em lojas de artigos médicos ou no Mercado Livre, se vocês digitarem lá oxímetro, oxímetro de pulso, vocês vão encontrar uma variedade, uma infinidade de marcas, modelos, enfim, tá, pessoal? Ele não faz parte do material de bolso, né, que vocês sabem que a gente tem um material de bolso que a gente usa rotineiramente, mas muito profissionais já estão fazendo uso dele sim. Estão comprando, estão adquirindo, estão tendo, porque ele é muito prático, sabe? Assim, você tendo ele contigo, você consegue ter uma avaliação, consegue ter uma noção de como o paciente está saturando imediatamente com a utilização dele. Tá?
Vamos lá, pessoal, seguindo em frente, a gasometria arterial. Então, a gasometria, ao contrário da oximetria de pulso, a arterial é uma forma invasiva de medir a taxa de oxigênio no sangue, pois é feita através da coleta de sangue para uma seringa e para isso é necessário uma picada de agulha. Por esse motivo, esse tipo de exame é menos frequente que a oximetria de pulso, tá? Podem ver na figura ali que a prof colocou no ladinho esquerdo do slide, o profissional fazendo uma punção arterial. Pessoal, vocês sabem que a artéria ela é mais profunda do que a veia, né? E então você precisa fazer uma punção da artéria para estar coletando sangue para realizar esse procedimento, para realizar a gasometria arterial. Como funciona? É necessário realizar uma coleta de sangue arterial e, em seguida, esta amostra é levada para ser medida em um aparelho específico de laboratório. O prof já explicou lá atrás. Os vasos sanguíneos mais utilizados para esse tipo de medida são artéria radial, tá? No pulso ou femoral na virilha. Então, se vai funcionar aqui no pulso, aqui, a artéria radial, tá? A gente sente ela aqui, então vai se fazer uma punção aqui mais profunda até conseguir puncionar a artéria radial para fazer a coleta. Ou também, pessoal, na virilha do paciente, onde você consegue sentir com os teus 2 dedos aqui, você vai lá e você sente aonde tem pulsação, tá? E você funciona, então, a artéria femoral. São as duas artérias, assim, mais comumente utilizadas para esse tipo de procedimento, para fazer esse tipo de coleta, tá bem? Não que outros não possam ser usados, né, pessoal? Jugular ou artéria poplítea, outras artérias. Mas essas duas, a do pulso e a femoral, é que é mais comum de ser utilizada, tá? Oximetria arterial. Esse tipo de medida costuma ser utilizada apenas nos casos em que o paciente precisa ser monitorado continuamente ou de forma mais exata, o que é mais comum em situações como realização de grandes cirurgias, doenças cardíacas graves, arritmia, infecções generalizadas, alterações súbitas da pressão arterial ou em casos de insuficiência respiratória, por exemplo. Então, pessoal, o que quer dizer esse slide? Que a oximetria arterial, ela é utilizada só nos pacientes mais graves, pacientes de UTI que estão fazendo uso de respiradores, né, que precisam uma monitorização mais precisa da quantidade de oxigenação, porque assim, ó, dependendo da oxigenação que o paciente consegue ter, ele já tem condições de ser extubado, um paciente intubado, né, tá? O paciente está conseguindo adquirir uma oxigenação boa, já aceitável, acima de 90%, ele já tem capacidade de ser extubado, ou seja, sair do tubo, né? Então, precisa ter uma monitorização mais exata, não apenas só do oxímetro, tá? Paciente que vão passar por cirurgias grandes, cirurgias muito demoradas. Sabemos, né, pessoal, que tem pacientes que ficam submetidos à anestesia e passam por processos operatórios que duram várias horas. Então, também precisa-se ter um parâmetro mais exato de quanto que é o nível de oxigenação deste paciente. Então, também se faz necessário a oximetria arterial, tá? Doenças cardíacas graves, né? Pacientes que têm arritmia, infecções generalizadas, alterações súbitas da pressão arterial e insuficiência respiratória grave. Então, são todas as patologias, assim, mais graves, né, pessoal, que se faz o uso da oximetria arterial. Vamos lá, valores normais de saturação. Então, uma pessoa saudável, com oxigenação adequada do corpo,
costuma ter uma saturação de oxigênio acima de 95 graus. Então, vamos pensar assim, imaginem vocês, hoje, sábado, todos lá na sala de aula, né? Cada um está na sua casa, mas imagine se todos nós estivéssemos lá sentados, cada um em sua carteira, e a prof lá na frente ministrando essa aula. Quase que 90% de certeza, poderia assim dizer, que todos nós estaríamos com uma saturação de oxigênio acima de 95%. Tá? No entanto, é comum que em condições leves, como gripe ou resfriados, a saturação fique entre 90% e 95%, sem ser motivo de preocupação. Então, pessoal, quando a gente tem um quadro de gripe, né, resfriado, fica com as narinas congestionadas, precisa estar respirando pela boca, tem tosse. Então, esses quadros normais de gripe, resfriado que a gente passa, principalmente no inverno, nessa época do ano, né? Pode acontecer da saturação se manter abaixo dos 95. O que isso não vai ser um motivo de preocupação, porque você tem uma explicação para isso, certo? Você vê, você sabe que o teu paciente ou você mesmo está com um quadro respiratório prejudicado, né? Então, você está com as narinas congestionadas, está com tosse, não está conseguindo respirar direito, você está com a tua respiração prejudicada. Então, você pode estar saturando abaixo de 95, mas acima de 90, sem ser uma preocupação, porque você tem uma explicação por isso. Já quando a saturação atinge valores inferiores a 90%, pode indicar a presença de alguma doença mais grave, que seja capaz de afetar os valores de oxigênio no corpo, como asma, pneumonia, enfisema, insuficiência cardíaca ou doença neurológica, por exemplo. E agora, pessoal, como a gente está nessa época de pandemia, né? Vocês sabem que um dos sinais do vírus, do coronavírus, é a queda da oxigenação. Então, pessoal, assim, ó, uma atenção que nós temos enquanto profissionais, chegou o paciente no hospital e ele está referindo dispneia, né? Dor de garganta, dor no corpo, febre, dispneia, a gente de imediato coloca o oxímetro. Por quê? Paciente com dispneia, pessoal, necessariamente precisa estar saturando abaixo de 95, pelo menos, né? Se o paciente está referindo esses sintomas e está com uma saturação abaixo do normal, é um quadro que requer atenção, que já nos preocupa. O paciente está saturando baixo, então ele realmente está com falta de ar, né? Não está oxigenando direito, está com um problema respiratório ali instalado. Agora, pessoal, o que a gente tem muito são as crises de ansiedade. O paciente chega lá, nossa, ele está muito mal, ele está dizendo que está com dor no peito, está com falta de ar. Aí você coloca o oxímetro no dedo do paciente, o paciente está saturando 98, 99, muitas vezes até 100%. Tá? Isso são as crises de ansiedade, pessoal. E essa pandemia, essa situação, o medo de ficar doente, causa também, sim, as crises de pânico, as crises de ansiedade, né? Então, realmente o paciente não está mentindo, ele está sentindo falta de ar, ele está sentindo dispneia, mas ele está hiperventilando, ele está respirando mais rápido e ele está hiperventilando. Então, com o oxímetro, você já vai saber que esse paciente não está com falta de ar, ele está sim com uma crise de ansiedade, tá? Então, pessoal, o oxímetro, ele te dá, sim, parâmetros de imediato que são muito importantes para você avaliar qual que é o quadro que o teu paciente está apresentando naquele momento, tá bom? Cuidados para um resultado preciso, pessoal. Esses cuidados aqui são muito importantes.
durante o uso do oxímetro de pulso, tá? O oxímetro normal ali de se colocar no dedo. Evitar o uso do esmalte. Então, assim, pessoal, se vocês colocarem o oxímetro no dedo do seu paciente e tiver com esmalte na unha, aqui como a prof está hoje, tá? Pode ser que não se tenha um resultado exato, tá? Tanto que assim, ó, eu sempre brinco com as gestantes quando vão para o hospital, que vão passar por uma cirurgia, vão fazer uma cesariana, ai, tem aquela preparação, vai no salão, faz a unha, pinta a unha. Chega lá no hospital, a primeira coisa que nós vamos fazer no preparo desse paciente para a cirurgia, para a cesariana, vai ser tirar o esmalte da unha, de pelo menos 3 dedos. Por quê? Porque num dedo a gente vai usar o oxímetro e o ideal, um cuidado extremamente necessário é que não tenha esmalte para não dar interferência, né? E nos outros 2 dedos a gente vai estar avaliando a perfusão capilar, né? Que é aquele examezinho que eu mostrei para vocês. Aperta a ponta do dedo, ficou branca. Quando solta, se de imediato a ponta do dedo vai ficar vermelha, é porque está tendo uma boa perfusão capilar, a oxigenação está sendo eficiente. Então, pessoal, um dos cuidados muito importantes é que não se tenha esmalte na unha, tá? Para usar o oxímetro de dedo. Também, pessoal, unhas postiças, né? Muitas mulheres estão fazendo uso de unhas postiças. Se tiver uma unha grande, uma unha muito bem feitinha lá, vocês já se verifiquem se não está fazendo uso de unha postiça, pois vai dar interferência no oxímetro de dedo, tá? Ele dificulta a passagem do sensor de luz e não vai se ter um resultado exato. Manter a mão relaxada e abaixo do nível do coração. Então, pessoal, tem que estar com o braço num nível adequado também, tá? Num nível aonde fique mais ou menos ao nível do coração. Não o braço levantado lá em cima, nem muito erguido para não dar interferência. Proteger o aparelho em caso de ambiente muito iluminado ou ensolarado, tá? Um ambiente muito aquecido, onde tá, deixar esse aparelho sobre a luz direta do sol. O oxímetro de dedo ele é um aparelho que se faz uso de pilha, tá? Então, precisa proteger esse aparelho da iluminação e do excesso de aquecimento. Observar sempre se o aparelho está bem posicionado. Sabemos que tem alguns pacientes que podem ter alguma deformidade nos dedos. Então, assim, ó, pessoal, se tem 2 mãos, 2 pés e 2 orelhas, que pode ser usado o oxímetro. Então, sempre escolher o melhor local onde ele fique melhor posicionado, tá? O membro superior direito do paciente está com uma fratura exposta, uma fratura fechada. Evita colocar o oxímetro nesse dedo, porque com certeza a oxigenação desse membro vai estar prejudicada devido à fratura. Usa a outra mão, usa o pé ou usa a orelha, tá bom, pessoal? Extremidades frias costumam interferir também no resultado. Essa é uma das maiores dificuldades que encontramos para fazer o uso do oxímetro, tá? Principalmente agora no inverno, a gente fica com a mão gelada, os dedos gelados, você coloca o oxímetro, ele não pega, pode ser devido a estar com as extremidades, com os dedos muito frio, tá? Então, precisa às vezes, primeiro aquecer o paciente para depois se conseguir ter o valor de oxigenação do sangue. Então, esses aqui, pessoal, são alguns dos cuidados necessários com o uso do oxímetro. Por quê? Como ele é um aparelho que nos dá um parâmetro menos exato do que a oximetria arterial, ele precisa se dar atenção a esses cuidados, evitar o uso de esmalte, evitar
unhas postiça. Ah, o paciente está fazendo uso de unha postiça na mão, então verifica a oxigenação, a oximetria no pé, tá? Manter a mão abaixo do nível do coração, proteger o aparelho de ambientes iluminados e ensolarados, cuidar com o posicionamento e cuidar com as extremidades muito frias. Vamos lá. Principais tipos de oxigenoterapia. Existem vários tipos de oxigenoterapia que são classificadas de acordo com a concentração de oxigênio que são liberadas, sendo que o médico vai recomendar o tipo de acordo com as necessidades da pessoa, assim como o grau de desconforto respiratório. E se a pessoa apresenta sinais de hipóxia, como boca e dedos arroxeados, suor frio e confusão mental. Então, pessoal, além dos sinais que eu falei para vocês da a cianose perioral, que são ao redor da boca, ou cianose de extremidades, também a pessoa que chega com aparente dispneia, né? Ela está muito dispneica, com dificuldade para respirar, está apresentando essa cianose, vocês veem que ela está suando, né? Tá toda sudorética, tá molhada, tá suando frio e também tá fazendo umas confusão mental. Você faz pergunta, você indaga essa pessoa sobre o que ela está sentindo, enfim, você faz perguntas para essa pessoa até simples, de que dia é hoje, a data do seu nascimento, e você vê que a pessoa está confusa, ela não te responde de imediato a isso. Então, esses sinais também de que está faltando oxigenação para o cérebro dessa pessoa, tá bom? Então, dessa forma, pessoal, eu vou apresentar agora aqui na sequência para vocês os principais tipos de os principais meios que nós temos de estar ofertando a este paciente o oxigênio. Vamos lá. Os dispositivos mais usados. Vejam que vocês têm lá na apostila de vocês 4 tipos. Cânula nasal, catéter nasofaríngeo, tendas faciais e máscara de Venturi. A apostila traz esses 4 dispositivos como meios de ofertar oxigênio para o paciente. Então, aqui, ó, pessoal, eu trouxe para vocês. O primeiro deles, o mais comum, catéter nasal. Então, quando vocês ouvirem falar em catéter nasal, é esse dispositivo aí que a prof colocou nessa figura. Vejam que parece uma sonda, é um caninho, né, de plástico ali, ó. É um tubo de plástico com 2 saídas de ar que deve ser colocado na narina do paciente, e em média servem para oferecer oxigênio a 2 litros por minuto. Pessoal, então essa manguinha, vejam ali que nesse lado onde tem esse dispositivo verde, ele vai ser conectado a uma extensão de silicone que vai estar ligada ao oxigênio, tá? E a outra ponta vai ser introduzida na narina do paciente. Ali nessa pontinha mais fina, nos 2 lados ali ele é redondo, né? Um tubinho redondo, e nos 2 lados ele vai ter uma aberturinha, que é aonde vai sair o oxigênio para o paciente. Ele vai ser cortadinho ali, abertinho. O dia que vocês tiverem oportunidade de manusear, de pegar observem que ali na ponta tem 2 aberturinhas, que é por onde vai sair o oxigênio. Então, pessoal, vocês vão pegar esse catéter nasal e vocês vão fazerem uma medida. Vocês pegam ele, coloca a pontinha dele aqui na ponta da orelha e mede até aqui no lóbulo do nariz, tá? E marca essa medida. Esse comprimento ali, do lóbulo da orelha até o ponto do nariz, é o que vocês vão introduzir na narina do paciente, menos 2 centímetros, tá? Essa medida aqui, menos 2 centímetros. Olha aqui, a prof tem uma caneta aqui, ó. Coloca no lóbulo da orelha até na ponta do nariz. Não vai toda a caneta, dá por aqui assim. Então, vocês vão medir aqui, menos 2 centímetros, mais ou menos isso aqui.
Então, esse tanto aqui é o que vocês vão introduzir na narina do paciente, tá? Para estar ofertando oxigênio. Pessoal, esse catéter, ele tem várias espessuras. Um é mais fino, um é mais grosso. Ele tem uma numeração que varia do 6 ao 12. O 6 é o mais fino, tá? O 8 é um pouquinho maior, o 10 um pouquinho maior e o 12, desculpa, o 12 é a maior espessura que nós temos. Então, o 6 mais usado para recém-nascidos, tá? Recém-nascido usa 6, criança um pouquinho maior já pode usar um 8, adolescentes, uma pessoa adulta usa o 10, e uma pessoa, então, assim, com uma estatura mais grande, uma pessoa, assim, mais obesa, uma pessoa grande vai usar o 12. Também, pessoal, a gente vai estar determinando o número dependendo da necessidade do paciente. Por exemplo, é um paciente adulto e está com a saturação de oxigênio muito baixa, está saturando 70%, 80%, vamos colocar um catéter 12, que eu vou poder estar ofertando uma quantidade de oxigênio maior para ele, tá bom, pessoal? Então, o que é importante aqui? Vocês saberem que o catéter nasal é introduzido dentro da narina, tá? E ele vai ser fixado aqui no lado da face do paciente, geralmente, no nariz, mas no nariz ele, consequentemente, dá um maior desconforto, tá? Então, ele é fixado aqui, conecta-se ao oxigênio e vai ser introduzido oxigênio numa pressão positiva ao paciente. Geralmente a 2 litros por minuto, 2, 3, até 4 litros por minuto, e que a numeração dele varia do número 6 ao 12. Então, temos catéter de tamanho 6, catéter de tamanho 8, de 10 e o 12. Certo, pessoal? Esse aqui é o catéter nasal. Vamos lá. Segundo dispositivo, catéter nasal ou catéter tipo óculos. Vejam que esse aqui é diferente. Ai, a prof tá com dor nos ombros já. Vejam ali na figura, então, pessoal, que o catéter tipo óculos tem esse dispositivo ali, ó. Vejam ali na figura, aquelas duas flechinhas. Não parece uma tomadinha de luz? Aquele ali, ó. Aquele azulzinho ali. Tem aquelas duas flechinhas. Pessoal, vai ser somente essas duas flechinhas que vão ser introduzidas aqui na narina do paciente, tá? Olha ali, ó, o tipo óculos se constitui como um pequeno tubo fino com 2 orifícios em sua extremidade e é introduzido na cavidade nasal. Então, esses 2 orifícios, eles vão ser localizados aqui na cavidade nasal, a uma distância equivalente ao comprimento entre o nariz e a orelha, e é capaz de ofertar oxigênio até 8 litros por minuto. Então, pessoal, assim, ó, esse dispositivo aqui, ele é usado pelos pacientes que fazem uso de oxigênio em casa. Vocês veem ali, ó, que lá no catéter, ele é bem curtinho, né? Ele é só desse comprimento assim. Esse aqui, vejam que aqui na figura, o catéter é bem comprido, olha. Ele dá várias voltas ali. Então, essa parte arredondada ali, ele vai ser colocado aqui no nariz e vai ser posto aqui por trás da cabeça do paciente, tá? Então, se coloca no nariz, coloca aqui por trás. Esse dispositivo verde redondinho ali, você consegue puxar ou encurtar ele conforme o tamanho da cabeça aqui do paciente, tá? E a ponta vai ser conectada lá na extensão de silicone. Pessoal, pacientes que fazem uso de oxigênio em casa, assim eles usam essa extensão maior porque eles deambulam dentro de casa conectados ao oxigênio, né? Claro que em curto espaço de tempo, de uma cadeira para o sofá, do sofá para a cama, mas enfim, possibilita que esse paciente caminhe, deambule dentro de casa conectado ao oxigênio, tá? Porém, apesar dele ser usado a domicílio, ele não é muito usado em hospital,
por causa da eficácia dele. Por exemplo, pessoal, como ele só tem esses orifícios, esse orifício ali curtinho, a gente não tem como saber, na verdade, quanto que é o oxigênio que o paciente aproveita, sabe? Porque ele só fica aqui, ó, na entrada do nariz. Então, para o paciente aproveitar esse oxigênio, ele precisa inspirar e expirar de forma eficaz. E geralmente os pacientes têm aquela respiração mais curtinha, uma respiração menos eficaz. Então, por que diz ali que a gente pode ofertar até 8 litros por minuto, gente? Porque não temos como saber qual é a quantidade de oxigênio que o paciente consegue absorver. Então, pessoal, o catéter tipo óculos, ele dá um suporte, tá? Um suporte de oxigênio, mas não tem como saber se é o que necessita realmente ou não. Por isso que já se faz indicação de quem tem um paciente, um familiar fazendo oxigenoterapia em casa, tenha um oxímetro, para que de vez em quando consiga medir a saturação do paciente e ver se está com uma saturação adequada ou não, tá? Então, esse é o dispositivo tipo óculos. Vamos lá. Máscara facial. Consiste em uma máscara de plástico que deve ser colocada sobre a boca e o nariz e funciona para disponibilizar oxigênio em fluxos mais altos que os catéteres e as cânulas nasais, além de servir para pessoas que respiram pela boca, por exemplo. Pessoal, então a máscara facial, vejam aí que ela muito se assemelha à máscara de nebulização, né? Quem de vocês não conhece ou não tem em casa um aparelho de nebulização? A máscara facial é uma máscara que vai pegar o nariz e a boca, tá? Então, pessoal, assim, ó, lá com o catéter tipo óculos e a cânula nasal, a gente precisa que o paciente respire pelo nariz. Se o paciente respirar pela boca, ele não vai estar absorvendo o oxigênio que está sendo introduzido. Até pela cânula nasal, sim, pelo catéter nasal, sim, porque ele está introduzido lá dentro. Um pouco se perde pela boca, mas um pouco ele absorve. Agora, pelo óculos nasal, o tipo óculos, se ele respirar pela boca, ele não vai absorver o oxigênio, tá? Aqui com a máscara, vai pegar boca e nariz. E o oxigênio, ele vai ficar aqui, concentrado aqui dentro da máscara. Então, tudo que o paciente inspirar, vai estar inspirando o oxigênio, tá? Então, numa necessidade de adquirir uma quantidade um pouco maior de oxigênio, a máscara facial, ela é eficaz, porque vai concentrar o oxigênio em maior quantidade para o paciente. Aqui, capacete ou campânula. É um dispositivo de oxigênio de acrílico transparente, podendo ser usado dentro da incubadora, onde o RN recebe concentração ideal de oxigênio, podendo ser usado ainda em lactentes, crianças e jovens. O tamanho varia de acordo com a estatura e o peso da criança, sendo dimensionado seu tamanho por litro. Então, vejam, pessoal, essas figuras aqui, ó. Vocês podem até procurar lá na internet, no Google, capacete ou campânula de oxigênio, para vocês poderem ver um pouco melhor, porque aqui na figura ficou meio apagado, né? O fundo branco ali está um pouco apagado. Mas a campânula, pessoal, ela é bem usado nos bebês, nos recém-nascidos ou nos bebês... Ai, me fugiu o nome, já lembro e digo para vocês, que ficam em incubadora, nos bebês prematuros, bebê prematuro que fica em incubadora, mas que conseguem respirar sozinhos, é usado a campânula. Vejam que a campânula ali tem uma abertura, ela fica essa abertura aqui no pescoço do paciente ou do bebê, do recém-nascido, e a campânula fica por cima da cabeça. A cabeça do paciente fica dentro da campânula,
e a abertura fica aqui no pescoço. Então, ali, pessoal, a gente tem uma concentração ideal de oxigênio, porque daí lá no fluxômetro vai se controlar. Aí eu quero 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros de oxigênio, ele vai ficar todo concentrado ali dentro desta campânula. Então, o que o nosso paciente respirar, vai estar respirando de oxigênio, tá? E a campânula, ela é comumente utilizada dentro da incubadora, tá bom? Máscara com reservatório. É uma máscara com uma bolsa inflável, acoplada e com capacidade de armazenar até 1 litro de oxigênio. Vejam aqui, ó, essa aqui é uma máscara facial, como a gente viu anteriormente, mas ela tem um reservatório. Vejam esse saquinho, esse pacotinho que tem ali para baixo da máscara. Isso a gente chama de reservatório. O oxigênio vai estar acoplado, né? A extensão que vai estar trazendo oxigênio estará acoplada nesse reservatório e o paciente vai aspirando e inspirando e expirando, e ali dentro dessa bolsinha vai ficar uma quantidade de oxigênio armazenado, tá? Então, vai ficar cheia, essa bolsa se enche, esse reservatório se enche de oxigênio e vai ficar oferecendo oxigênio de forma gradativa para o paciente. Essa aqui é uma máscara com reservatório. Máscara de traqueostomia. Esse outro aqui, então, pessoal, vejam, o paciente está com uma traqueostomia. É um paciente que passou por uma intubação, né? Vocês sabem que o paciente intubado, ele fica em média 5 a 7 dias, depois tem que tirar do tubo. Se o paciente não pode manter uma oxigenação adequada sem o tubo, é feita a traqueostomia, né, que é aquele procedimento aqui na traqueia, e essa aqui é uma máscara de traqueostomia, onde possibilita a oferta de oxigênio para o paciente, tá? Vejam ali, ó, tem como fazer a conexão do oxigênio à máscara, e essa partezinha aberta ali em cima, que dá para ver, é para possibilitar a nebulização do paciente, tá bom? Então, equivale a um tipo de máscara de oxigênio específica para pessoas que têm traqueostomia, que é uma cânula introduzida na traqueia para respiração, tá, pessoal? Então, essa aqui é uma máscara de traqueostomia. Vamos lá. Além disso, para que o oxigênio seja absorvido pelos pulmões de maneira adequada, é importante que a pessoa não tenha obstrução e nem secreção no nariz. E também, para evitar o ressecamento da mucosa das vias respiratórias, é necessário utilizar umidificação quando o fluxo de oxigênio é acima de 4 litros por minuto. Então, pessoal, além daqueles dispositivos ali que eu mostrei que nós temos para usar, vejam também, lá na apostila de vocês, na página 36, tem a figura e explica o que é. A gente vai necessitar de um fluxômetro, que é aquele aparelho ali que é graduado, ó, podem ver que tem 1, 5, 10 e 15. Essa ali é a graduação, é o fluxômetro do oxigênio, tá? Ali, por esse dispositivo, vai ser controlado a quantidade de litros por minuto que você quer. Cada risquinho equivale a 1 litro. Então, veja, ali tem 1, aí o risquinho 2, 3, 4, 5. Cada risquinho desses ali equivale a 1 litro de oxigênio. Vejam, pessoal, que tem uma bolinha dentro ali do fluxômetro, tá? Essa bolinha, quando vocês abrem o oxigênio, ela vai subindo, tá? E aonde ela estiver, vai indicar a quantidade de litros por minuto que está sendo utilizado. Também, pessoal, o umidificador. Esse frasquinho graduado que vocês estão vendo ali, vai ser usado para umidificar, porque o oxigênio, ele é um gás, né? É um gás medicinal, mas ele é um gás. E quando ele é introduzido nas vias aéreas do paciente, ele resseca. Então, se a gente deixar a oxigenação de forma seca,
vai lesionar as narinas e as vias aéreas do nosso paciente. Então, dentro deste umidificador, vai ser usado água destilada ou água estéril para umidificar as vias aéreas do paciente. Vejam ali que ele tem, tanto ali na apostila como na figura, ele tem o nível mínimo e o nível máximo, tá? A água dentro do umidificador não pode ficar abaixo do nível mínimo e nem acima do nível máximo, porque o oxigênio faz com que essa água borbulhe. Se tiver acima do nível máximo, ele pode jogar água dentro da extensão e essa água ser levada para dentro do nosso pulmão. Isso pode ocasionar uma complicação maior, uma pneumonia, uma broncoaspiração, tá? E também não pode ficar abaixo do nível mínimo, porque aí ele não vai fazer o processo de umidificação. Então, precisa se ter atenção, cuidado, para que o nível da água esteja sempre entre o mínimo e o máximo. Tá bom, pessoal? São cuidados que devemos ter na oxigenação. Bom, então agora nós precisamos interromper novamente esse vídeo, né? A prof fala demais, a prof acaba explicando demais e o nosso tempo corre muito rápido. Então vamos fazer a interrupção deste vídeo novamente e vamos dar continuidade no vídeo seguinte depois, tá bom, pessoal? Até mais.